ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आ इ उन् र लग ए ओंग ऐ औज हय वरट लन ञमङणनम झफञ् घ ठ थश जब ग ड दश ख फ छ ठ थ छ ट तव ख पै श श सर हल. E aí, pessoal, então vamos dar continuidade aqui no tópico de sandhi. Então nós vimos aí na aula passada que existem 3 tipos de sandhi. 3 tipos de sandhi. É o sandhi de visarga, visarga sandhi, tem um sandhi de vogal, at sandhi, e o sandhi de consoante, que é hal sandhi. Tá? E aí a gente vai iniciar aqui no nosso tópico 4, que é o sandhi de visarga, lembrando que isso aqui é na apostila de fonética, é a apostila número 2. Eu vou começar a ler aqui. Então, a visarga é o som gutural aspirado, representado por 2 pontos, ou por esse H, com esse ponto embaixo, no transliterado. Quando ele é imediatamente seguido por um som, a visarga ela pode se transformar em outro som. Por isso que sandhi significa mudança fonética, uma mudança de som. Essa mudança é chamada de visarga sandhi. Então, essa mudança da visarga é determinada pelo som que precede a visarga e pelo som que se segue a visarga. Então, a visarga está no meio. Tem um som que antecede ela e tem um som que vem depois dela. Uma vez que visarga só existe depois de vogal, o som que precede, ou seja, purva, será de uma das 9 vogais. Visarga é sempre precedida por vogal. O som que segue a visarga, ou seja, para, pode ser qualquer letra, ou seja, consoante, semivogal, sibilante, vogal, consoante, sibilante, qualquer som. Então, aqui está a representação do que ele falou. A gente tem a visarga aqui no meio, tá? Antes da visarga, tem um som, que é uma vogal. Esse é o som purva, que só pode ser vogal, porque o que antecede visarga é sempre vogal. E depois da visarga, tem um som, que é chamado de para. Para é depois, é o que se segue. E pode ser qualquer som, vogal, consoante, sibilante, semivogal, tá? E é quando você tem uma vogal, seguida de visarga. E seguindo essa visarga, tem um som, ocorre uma substituição da visarga. Ela vai se mudar. Então, ele fala aqui embaixo. A tabela 6, visão geral de sandhi de visarga, a seguir, apresenta todas as combinações possíveis de som purva e para com relação à visarga. As correspondentes mudanças da visarga são mostradas nas interseções entre os sons purva e para. Essas mudanças estão agrupadas em 6 áreas. Essas áreas estão numeradas como número 1, número 2, etc., e apelidadas de acordo com exemplos típicos. Cada área é explicada com exemplos da próxima sessão. Tá? Então, note que visarga também é chamada de visarjaniya. Então, visarga e visarjaniya são sinônimos. E a tabela que ele se refere é essa aqui. Ó. Essa tabela aqui é muito top, porque isso aqui é o resumo de metade dessa apostila. Porque, quer dizer, metade dessa apostila não, é um resumo do sandhi de visarga. Mais para frente, vocês vão folheando, vocês vão ver que tem vários sandhis, com explicações, com exemplo, com exercício. Né? Então, tudo aquilo está resumido aqui, ó, tudo nesse quadro. Isso que é interessante. Tá? Então, o que ela falou ali no exemplo?
Aqui nessa coluna da esquerda, a gente tem os sons purva, aquilo que antecede a visarga. E aqui nessa linha aqui do para, a gente tem os sons para, ou seja, aquilo que segue a visarga. Então, aqui, como ela falou a numeração, né? 1, 2, 3, isso aqui é o tipo de mudança que ocorre. Então, tem para cá tem o 3, aqui embaixo tem o 4, aqui tem o 5, o 6, tá? E é só até o 6. Então, o que que ela fala? Então, quando eu tenho, por exemplo, um A, curva, ou seja, antecedendo a visarga, e seguindo essa visarga, ou posterior à visarga, eu tenho um A para, o que que acontece com a visarga? Ela se transforma nesse símbolo bem aqui, ó. Quer dizer, ela se transforma em O, seguido desse símbolo aqui do lado, chamado de avagraha. Mais detalhes na frente, só estou apresentando a tabela. Quando eu tenho o som purva, ou seja, aquilo que antecede a minha visarga, tá? Um A, hraswa A. E o meu som paraha, ou seja, aquilo que vai vir depois da visarga, se for um A, ou seja, um A longo, ou it, que é um pratyahara, para todas as vogais diferentes de hraswa A, o que acontece com a minha visarga é que ela cai. Então, aqui tem um exemplo. Arjuna Uvacha, igual no Gita. Arjuna Uvacha, é da Gita esse exemplo. O original, se a gente não tem aplicado a visarga, ou se a gente não aplicou o sandhi, aqui devia ser Arjunaha. Aqui, depois desse na, no final aqui, ó, é para ter uma visarga originalmente. Arjunaha Uvacha. Mas como aqui a gente tem que aplicar a regra de sandhi, a visarga cai. Nesse contexto aqui, ó, de quando eu tenho um purva A, e eu tenho um purva aqui, ó, no caso é o último A de Arjuna, aí a gente teria aqui a visarga, antes do sandhi acontecer, e depois eu tenho esse U, que é o som para. U está incluso nesse pratyahara it. O que é it? I, U, R, L, E, O, I, AU. Tá? Então, U, ele está contido em it. Então, de acordo com a regra, se eu tenho purva A, visarga, e para A ou it, a visarga cai. Visarga cai significa que ela é elidida. Ela some. Elisão da visarga é o que acontece. Por isso que a gente tem Arjuna Uvacha e não Arjunaha Uvacha. Quando eu tenho um som purva, hraswa A, seguido de um som paraha, hash, que corresponde a todas as consoantes sonoras. Quais são as consoantes sonoras? É tudo que está entre ha e shakara. Ou seja, tudo isso aqui, ó. Hayavara la nyamangarnana jabha gardhatha jabagardadash. Hash responde a todas as consoantes sonoras, ou seja, tudo isso aqui, ó. Consoantes sonoras. Então, quando eu tenho purva A, visarga e paraha hash, ou seja, todas as consoantes sonoras, o que que acontece com a minha visarga? Nesse caso aqui, duas modificações acontecem. Aqui, ó. Duas modificações acontecem. O A que precede a visarga, ele se transforma em O e a visarga desaparece. Aqui está um exemplo típico. Namo Namaha. Originalmente, antes do sandhi acontecer, Namo Namaha é Namaha, Namaha. Só que, deixa eu mostrar aqui. Antes do sandhi acontecer, Namo Namaha é isso aqui, ó. Namaha, Namaha. Só que o que essa regra fala? Quando eu tenho purva seguindo a minha visarga, e a visarga é isso aqui, tá? É esse H com esse ponto embaixo no transliterado. Seguido de hush, ou seja, todas as consoantes sonoras, e esse nakara, ele tá incluso nesse hush, ele é uma consoante sonora. Isso aqui, ó, esse aha, ele se transforma em O.
tá? Por isso que fica Namo Namaha. É isso aí. Então, a gente viu 1, 2, 3. Aí vamos aqui para o... Ah, tem esse 2 aqui também. Eu esqueci de falar dele. Tem esse 2 aqui. O que é esse 2? É quando eu tenho curva A, ou seja, A longo. E aí, quando eu tenho o meu Paraha, tudo isso aqui, ó. Começando do A até o Shakara. Vejam que esse quadro aqui, ó, desse número 2 aqui, ele pega tudo isso aqui, ó. Tudo. Dá para marcar só o que eu quero. Aqui, ó. Vejam como ele pega tudo isso aqui, ó, onde eu estou circulando. É por isso que ele é um retângulo estendido, sem divisões. Vê aqui que aqui em cima, ó, no 1, no 2 e no 3, eles são divididos aqui, ó, com essa linha para indicar que a regra só é aplicável dentro desses limites aqui desse quadro, tá? Mas no caso desse A aqui, não, ele é um retângulo sem divisões para indicar que a regra é pegar tudo isso aqui, ó. Então, a regra diz o seguinte: quando eu tenho curva A, tá, seguido de Paraha, Ash, que é tudo isso aqui, o que acontece? A visarga cai igual aqui em cima, tá? Aqui ele dá alguns exemplos. Jana agachanti, perdão, e guna guneshu, tá? Que são exemplos do Gita também. Então, o que ele está dizendo ali, em forma de exemplo? Janaha agachanti, tá? É o que isso bem aqui que eu estou marcando, ó, é o que eu acabei de escrever aqui. Jana agachanti. Então, o que ele está falando? Quando o meu purva é esse A aqui, que é nesse caso aqui eu tenho A, precedendo a visarga. Então, tenho A. Quando eu tenho A precedendo uma visarga, e essa visarga é seguida de ash, ou seja, o que é ash? São todas as vogais mais consoantes sonoras. Começa desde aqui, ó. O A é esse bem aqui e vai até aqui, ó. Ash. Então, o que ele pega? Tudo isso aqui. Todas as vogais mais as consoantes sonoras. Ash. Então, quando eu tenho purva A seguido de ash, que são todas as vogais mais consoantes sonoras, a minha visarga cai. E o que eu tenho aqui? Eu tenho A precedendo a visarga, seguido de A, que está incluso no ash. Ou seja, a minha visarga vai cair. Então, vai ficar o quê? Jana agachanti, tá? Caiu a visarga que tinha aqui. Aqui está a visarga, aqui eu removi porque eu apliquei o sangue. Tá, a gente viu 1, 2, 3, aí tem esse 4 bem aqui. Aqui é o seguinte, é quando o meu purva é it. O que é it? Pratyahara. Pratyahara para o quê? Isso aqui, ó. Ah, não dá para marcar. It é I, U, R, L, E, O, I, out, tá? É isso aqui. I, U, R, L, E, O, I, out. Isso é it. I, U, R, L, E, O, I, out. It. Então, quando eu tenho uma visarga precedida por it, seguida de quê? De novo, seguida de ash. Vejam aqui, o quadro, ele vai até aqui, ó. Tá? O quadro dessa regra número 4, ele vai até aqui. Então, segue aí o mouse, ó. Pá, 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 sobe, sobe, sobe. Então, pega até aqui o hush. Do a até o hush, tá? Então, quando eu tenho visarga precedida por it e seguida por ash, que são todas as vogais mais consoantes sonoras, a minha visarga é substituída por repa. Tá aqui, ó.
Tá vendo que do lado do 4 tem um repa? É para indicar o tipo de modificação que acontece. Vou até dar um exemplo aqui, ó. Ó, um exemplo aqui, ó. Gururadihi, Gurureva, Gurur Brahma, tá? Vou explicar o que aconteceu aqui. A gente tem, originalmente, a gente tem Guruhu Adi. Aí o que a regra diz? Quando eu tenho it precedendo a visarga. E o que é it aqui? É o u. Lembram que it é i, u, r, l, e, o, ai, au. Então eu tenho it aqui na forma de u, precedendo a visarga. E seguindo a visarga, se eu tiver ash, a visarga se transforma em repa. E eu tenho aqui um ash seguindo a visarga, que no caso aqui é o a, tá? É importante lembrar que aqui nas vogais a gente só tem as versões curtas, né? Aparente no quadro, mas também inclui as versões longas. Então, quando eu falo em a, também é a. Quando tem o i, também tem i, u, e assim por diante, tá? Então, aquilo que possui versão longa, mesmo que não esteja explícito aqui no Maheshwara Sutra, está incluso. Então, as vogais simples aqui, apesar de elas estar só na versão curta, também inclui a versão longa, tá? Então, aqui, como eu falei, então todas as regras aqui, então todos os critérios para esse Sandhi de Visarga acontecer estão sendo cumpridos. Então, o que vai acontecer? A Visarga vai se transformar em um Repa. Aí junta tudo. Guru, Radihi. Ficha? Aí ele dá outro exemplo aqui, ó. Gurureva. Originalmente isso aí é o quê? Guruhu, Eva. Tá? Aí o que acontece? Precedendo a minha visarga, tem it, que é o u. Está contido no pratyahara it. E seguindo a minha visarga, tem esse e, de Eva, que está contido em ash, que são todas as vogais, mais consoantes sonoras. Tá? Aí o que a regra diz? Que a minha visarga vai se transformar em um repa. Então, gurureva. Tá? Aí aqui tem outro exemplo. Gurur Brahma. O que é isso aí? Guruhu Brahma, tá? De novo, mesma coisa que aconteceu ali. Eu tenho um U, que é it, precedendo a visarga, e após a visarga eu tenho esse bakara aqui. Esse bakara está contido em ash também. Então, o que vai acontecer com a visarga? Ela vai se transformar em repa. Por isso que fica Gurur Brahma. Deixa eu escrever certo. Errado. Ah, não tá certo. Guru Brahma, tá? Guru Brahma. Então a gente vê 1, 2, 3, 4. Aí aqui tem o 5, que aqui é a Kar. No caso aqui, ó, a gente vai ver aqui esses Kar, consoantes surdas. Esse Sandhi, ele acontece sempre que a Visarga ela é precedida por tudo isso aqui que está nessa coluna da direita. Ó. O que tem aqui na coluna da direita? Até aqui o it, é o at. At é o quê? É isso aqui, ó. Todas as vogais. A, I, U, R, L, E, O, I, AU. Então, quando eu tenho at precedendo a visarga, e essa visarga é seguido por k ou k, acontece um tipo de modificação de visarga. Quando eu tenho it precedendo a visarga, seguido por essas palatais aqui, ch, ch, sh, acontece outro tipo de modificação. Quando eu tenho purva at, visarga, e aí essa visarga é seguida por t, t, sh, essas cerebrais aqui, outro tipo de modificação acontece. E assim sucessivamente, até aqui, tá? Aí o que acontece? Se eu tenho purva at, que é o pratyahara para a, i, u, r, l, e, o, ai, au, seguido de k, k, que são essas consoantes surdas, guturais, a minha visarga ela é modificada para Dihwamuliya. Acontece uma mudança no som da visarga. Tá? Por exemplo, vocês estão vendo que bem aqui está escrito, ó, aqui tem uma visarga.
Mas você não vai ler isso aqui como durhukam. Você vai ler como durkam. Durkam, tá? Essa é a modificação. Aí tem um outro 5 aqui, lá no canto. Quando meu purva é at, e o que segue é minha visarga. São as consoantes surdas, labiais, p ou p. O que acontece na visarga é uma modificação chamada de upadmaniya. Isso aqui, ó, upadmaniya, tá? É uma mudança sonora também. Então, você está vendo aqui, ó. Punaha, punaha. Não, não, não. Você não vai ler desse jeito, a não ser que você esteja lendo devagar. Punaha, punaha. Mas quando acontece, pô, essa visarga aqui, ela ganha um som de F. Então, você não fala punaha, punaha. Você fala punaf, punaha. Punaf, punaha. Tá? Isso é o patromania. E aqui a gente tem... lembrando que kar é um pratyahara também. Kar é o pratyahara para as consoantes surdas. Aqui, ó. Surdas. É isso aqui, ó. Começa com... O que aconteceu? Aqui, ó. Kar começa bem aqui com esse K e vai até aqui esse repta, bem aqui. Tudo isso aí são consoantes surdas. Então, Kar inclui o quê? Inclui K, P, Ch, T, T, Ch, T, T, K, P, e as sibilantes Sh, Sh, S, tá? Então, Kar é o pratyahara que denota as consoantes surdas. Então, quando eu tenho purva, at, que são todas as vogais, seguido das consoantes surdas, palatais, aqui no caso é o ch, ch, sh, o que acontece é o que a minha visarga vai se transformar na sibilante palatal, tá? Então, aqui ele dá o exemplo. Ramashcha é um exemplo desse sandhi. Inclusive, esse sandhi é chamado de Ramashcha Sandhi, tá? Originalmente, isso aí é assim, ó. Ramaha, cha, tá? O que a regra diz? Quando eu tenho purva at, e eu tenho um at bem aqui, é o a, que está incluso no pratyahara at. Visarga. E o que segue essa visarga é a consoante cha, cha, sha. A minha visarga vai se transformar na sibilante que corresponde ao ponto de articulação desse cha aqui. O cha é o quê? Cha é palatal. Então, a minha visarga vai se transformar na sibilante palatal, que é o quê? O shakara. Por isso que ele está bem aqui, ó. Então, isso aí fica Ramashcha. Entendeu? É a mesma lógica para as outras. É a mesma lógica para essas aqui, ó. Essas daqui e essas daqui. Ou seja, quando eu tenho at precedendo a visarga, e aí o que segue a visarga são essas cerebrais aqui, ó. A minha visarga, ela vai ser substituída pela sibilante cerebral. Qual é a sibilante cerebral? Shakara. Aí ele dá esse exemplo aqui, ó. Ramashtikate. Originalmente isso aí é o quê? Rama, antes do sandhi acontecer. Rama, Tikate. É isso aí que está escrito aí. Originalmente. Aí, o que a regra diz? Purva at. Tem um purva at aqui antes da visarga? Tem, é o A. Visarga. E o que segue a visarga? Esse takara aqui. Então, quando eu tenho visarga precedida dessas cerebrais aqui, a minha visarga vai se transformar na sibilante, que corresponde ao mesmo ponto de articulação desse takara. Qual que é? É o shakara. Então, juntando tudo, fica ramas, picate. Ficha. Aí, por último, tem esse aqui, ó, que é purva, at, visarga, seguida dessas dentais aqui. Ta, ta, sa. Aí, o que acontece? Quando eu tenho purva, at,
precedendo a visarga, e a visarga é seguida por essas dentais, a visarga se transforma na sibilante, que corresponde ao ponto de articulação de t, t, s. Qual que é o ponto de articulação delas? São os dentes. Então, a visarga vai se transformar na sibilante dental, que é o quê? Sakara. Ele dá o exemplo ali, ó, de namastê. Namastê, originalmente, antes do sandhi acontecer, é namaha te. Aí, o que que rola aqui? Purva, at, precedendo a visarga. No caso aqui é o a. Aí, a visarga está sendo seguida aqui pela a consoante surda dental, takara, que é dental. Então, a visarga ela vai ter que ser substituída pela sibilante dental. Por isso que fica, que no caso é o que? É o sakara. Por isso que fica no final, namastê. Tá? Aí aqui no fim a gente tem uma exceção, que é no caso do saha, eshaha. Saha significa ele ou aquilo, e eshaha significa isto ou este. Tá? O que que acontece? O que é mesmo isso aqui? Soham. A exceção é nesse campo aqui, ó. Vou explicar para vocês. O que acontece aqui, ó, é o seguinte. Então, o que que ele está dizendo ali? Quando eu tenho saha, urva, seguido de, aqui, ó, um para a, tá? Então, meu purva é o saha, eshaha, ou eshaha, seguido de, e essa visarga aí seguida de um a curto, tá? Vai acontecer a mesma coisa que acontece aqui, ó, onde eu acabei de marcar, onde você tem purva a, visarga seguido de a. Qual é? Shivoham sandhi. A visarga e o a que o precede vai se transformar em o avagraha. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho aha, aha de saha e aha de eshaha, seguido de um a curto. Aí o que que a regra diz? Que esse aha, aqui ó, do saha e eshaha, ele se transforma em o mais avagraha. Então, por isso que fica... Ele até dá o exemplo aqui, ó. Soham. Soham é saha, seguido de aham. Aham. Aí eu tenho um aha, seguido de hraswa a, e significa que esse aha aqui ele vai se transformar em o avagraha. So, ham. É o que está escrito aqui, ó, tá? É a mesma coisa se fosse esha, tá? Esha, aham. Ia ficar eshoham, tá? Aí aqui é a exceção. A exceção é que a visarga cai, tá? Eu tenho saha, por exemplo, seguido de eva. Quando eu tenho ali eshaha, seguido de purusha. O que acontece é que quando você tem saha, eshaha, seguido de qualquer coisa que não inicie com a curto, a visarga cai. Tá? Então, ele dá o um exemplo aqui de saha, eva. Eva não começa com a, começa com e. Então, o que vai acontecer? A visarga cai. Sa, eva. Aqui, eshaha, purushaha. Então, purushaha não acontece com a. Não começa com a. Começa com uma coisa diferente de a, que é o p. Então, a visarga cai. Esha, purusha. Tá? Então, o que que eu fiz aqui para vocês? Foi só uma apresentação. Isso aqui vocês vão ter que ficar voltando para ver, tá? Porque é mais fácil do que ficar lendo as páginas inteiras. Isso aqui é bom de vocês imprimirem e colar assim num lugar onde vocês possam estar vendo o tempo todo. Tem aqui, no meu quarto é assim. Então, a gente vai começar aqui, ó, com esse aqui. Shivoham Sandhi, tá? Shivoham Sandhi. É quando você tem aha mais a. Isso aqui é Shivoham Sandhi,
que é o número 1 na tabela. E é o quê? Quando você tem A, né? Aí depois você tem visarga, seguido de um A curto. Aí o que acontece quando você tem essas condições aqui? Esse aha aqui ele se transforma em o avagraha. O é isso aqui, né? A letra O que a gente já sabe. E esse símbolo que está do lado dele é que a gente chama de avagraha. Aqui tem outro tipo de representação. Quando a minha letra purva é um A curto, e aí eu tenho a visarga, e o que segue a minha visarga, a letra par é um A, o que acontece? É que tudo isso aqui, ó, a letra purva e a letra para se transforma em o avagraha. Tá aqui, é escrito por extenso. Quando uma visarga é precedida por um A curto e seguida por um A curto, tudo isso junto torna-se o avagraha. Aqui tem alguns exemplos, ó. Shivaha aham. Então aqui, ó, tem o vaha, né? Depois desse va aqui tem um a. Então precedendo a visarga tem um a e o que segue a visarga é o outro a aqui de aham. Então o que acontece? O que a regra diz? Que quando você tem um a curto seguido de outro a curto, tudo isso junto se torna o avagraha. Por isso que fica desse jeito aqui no final. Shivoham. Vê aqui que o a do va se transformou em vo. Tá? E aí tem o avagraha ham. Shivoham. Aqui está em transliterado. A gente tem shivaha, que o hraswa a, visarga, seguido da visarga tem outro a curto. Aí a regra diz que o quê? Que tudo isso aqui, ó, onde eu estou marcando. Não, isso aí não. Putz, não quero ficar. Tudo isso aqui que está marcado, ó, se transforma em o, aqui, ó. Shivoham, tá? Outro exemplo aqui, no exemplo 2. Namaha astu. Fica namostu, tá? Tá aqui em transliterado. Namaha, a gente tem precedendo a visarga um A curto, tá ali. E o que segue a visarga é outro A curto. E a regra diz que essas coisas todas aqui, que eu vou marcar, o a visarga e o outro A, tudo isso se transforma em o avagraha, como está aqui embaixo, namostu. Então aqui a gente tem um exercício básico. Resolva o sandhi de visarga. Aqui está em Devanagari e aqui está em transliterado. É a mesma coisa que está escrito. Então, vamos dar um zoom aqui. Ó. Pratamodhyayaha, primeiro capítulo. Tá? Ele quer que a gente resolva. Então, o que a gente sabe aqui? Ó? Tem um O bem aqui e um avagraha aqui. Em transliterado está aqui. Ó. Um O e avagraha. Isso significa o quê? Que o original é pratamaha adhyayaha, tá? Ó, aí a vira o, pratamodhyayaha, tá? Não é difícil esse exercício. Aqui no número 2, né? Lokoyam. Então, o que a gente tem aí? Tá bem aqui. Lokoyam. Isso aí é igual a lokaha mais ayam, tá? Porque aqui a gente tem uma visarga, a gente tem um A curto precedendo a visarga e um A curto seguindo a visarga, vira lokoyam. Tudo isso aqui se transforma em o mais a vagra, tá? Lokoyam. Aqui, ó, número 3. Ajopi. Ajopi. Ajopi é o quê? Ajopi o que que é? Se a gente sabe que o avagraha é a transformação de a visarga a, então isso aqui só pode ser o quê? Ajaha api. Ajaha api. Número 4. Derrosmin. Opa, derrinosmin. Derrinosmin. Então, de novo, a gente sabe que esse o avagraha é a transformação de a curto, visarga, a curto, purva,
Purva, a curto, visarga, para, a curto. A curto. Então, separando tudo, isso aí só pode ser o quê? Verinaha mais asmin. Asmin. Aqui, ó, 5. Shashwatoyam. 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 Tá? De novo, esse Oavagraha é a transformação de 3 coisas, né? O acurto que precede a visarga e o outro acurto que segue a visarga. Então, quando você separa tudo aí, você tem que lembrar que tem um ahá para cá, para a esquerda, e tem um a para a direita da outra palavra. Então, vai ficar chá, chuataha, mais ayam. Aí, tudo isso aqui, ó, ahá, ayam, virou o. Beleza? Número 6. Namastu. Quê? Namosto. Isso. Número 6 aqui, ó. Namosto. Igual. De novo. Orro é o quê? Ahá, visarga. Ops. O é a, visarga, a. A, visarga, a. Tá? Esse ahá, a, visarga, ele corresponde à palavra da esquerda. Essa daqui, ó. Namaha. E o outro a corresponde à palavra que segue, que no caso aqui é o astu. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Namaha mais astu é esse namosto. Tá? Não é difícil isso aqui. Isso aqui vocês fazem, o restante. A gente fez até o 6, né? E aqui tem o exercício 2, é para aplicar o sandhi. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Krodha abhijayate. Número 1. Krodha. Não é isso. Krodha abhijayate. Abhijayate. Então, a gente já sabe, ó, a regra é o seguinte, quando você tem um A curto, tá aqui, ó, precedindo a visarga, já até marquei ele aqui, ó, deixa eu botar maiorzão. Aí. Quando precedendo a visarga, você tem um A curto, tá aqui marcado, e quando você também tem um A curto seguindo a visarga, que tá aqui, que é o A de Abhijayate, tudo isso aqui, A, visarga e o outro A, se transforma em O Avagraha. Lembrando que Avagraha, esse símbolo bem aqui, ó, tá? Então, agora que a gente já está expert nesse Soham Sandhi, o que a gente vai fazer? Só juntar tudo. Ó. Vai ficar Krodho, Bijayate. Krodho Bijayate. Krodho Bijayate. Vamos aqui para o número 2 agora. Panchadashaha Adhyayaha. Escrever aqui, é um nome grande. Então, Panchadashaha Adhyayaha. Adhyayaha. Então, de novo, a regra diz que quando eu tenho um A curto precedendo a visarga, tá bem aqui onde eu marquei, e um A curto seguindo a visarga, que está aqui onde eu marquei, tudo isso aqui, ó, A, visarga, A, se transforma em quê? O Avagraha, tá? Então, juntando tudo, vai ser o quê? Pancha da Sho Hi Ayaha. Deixa eu ver se está certo. Panchadashodhyaya, escrevi certo. Vamos para o número 3. Purushaha Ashnute. Número 3. Purushaha Ashnute. Tá? De novo, a regra fala o quê? Quando eu tenho um A curto precedendo a visarga, tá aqui o A, o último A de Purushaha. E eu tenho um A curto seguindo a visarga, que é o A de Ashnute. Então, tudo isso aqui, ó,
onde eu estou marcando, que é o A visarga, e o outro A se transforma em O avagraha. Então, juntando tudo, Purushošnute. Pronto. Purushošnute. Ah, bem aqui tem um... Estou esquecendo de colocar o avagraha. Bem aqui, ó. Tem que botar. Purushošnute, tá ligado? Tem que botar esse aqui, porque senão tu não vai saber que é um sandhi. Tem que saber, tem que botar. Aí o cara vai se tocar. Ah, isso aí é um sandhi, aquele sandhi. A visarga. Senão o cara não sabe. Número 4. Karmanaha anyatra. Número 4. Karmanaha anyatra. De novo, a gente já está expert. A regra diz, se quando um A curto precede a visarga, tá aqui, ó, marquei o A curto precedendo a visarga, e outro A curto segue a visarga, tá aqui, já marquei ele. O A curto que precede a visarga e o A curto que segue a visarga, tudo isso transforma em O avagraha. Então vai ficar Karmano Nyatra. Karmano Nyatra, tá? Pronto. Isso aí vocês façam o resto. Muito difícil. Vou fazer mais dois, então. O 5 e o 6. 5. Purnaha aham. Purnaha aham. Então, precedendo a visarga, tem um A curto. Seguindo a visarga, tem outro A curto. O que que acontece? Tudo isso aí vai virar O avagraha. E esse sandhi é chamado de Soham. É Soham, né? Deixa eu ver aqui. Shivoham Sandhi, tá? Porque é Shivaha Aham. Aí acontece esse sandhi aí. Então ele é chamado de Shivoham Sandhi, tá? Purnoham. Purnoham, tá? Purnaha Aham. Purnoham. Vamos aqui para o número 6. Bhaktaha Asi. Aqui, ó. Bhaktaha Asi. 6. Então vai ficar Bhaktaha Asi. Então vai rolar aqui o quê? Um Shivoham Sandhi. Porque precedendo a visarga tem um A curto e seguindo essa visarga tem outro A curto. Aí tudo isso, aqui que eu vou marcar mais uma vez, ó, tudo isso aqui se transforma em O avagraha. Então vai ficar Bhaktosi. Pronto, o restante vai ficar com vocês. Próximo é o número 2 lá da tabela. É o primeiro número 2, esse aqui, ó. Esse número 2 aqui de visarga cai. Então, esse sandhi aqui é o quê? Quando eu tenho um A curto precedendo a visarga, tá aqui, aha. E o que segue é um A ou it, que é o quê? A é o A longo, normal, e it são todas as vogais, com exceção de avarna. Avarna é o quê? Todas as formas de A. Então, quando eu tenho aha, que é um A curto, visarga, seguido de A ou it, que é I, U, R, L, E, O, I, Au, o que acontece? A visarga cai, a visarga é elidida, a visarga desaparece, a visarga fica invisível. Tá? E isso também acontece em outra ocasião, que é quando eu tenho A, tá? A, visarga, seguido de ash. Aí a visarga cai também. E o que é ash? Todas as vogais mais consoantes sonoras. Ash é tudo isso aqui, ó. Isso é ash. Então tá aqui, ó, número 2, lá na nossa tabela, se refere à elisão de visarga. Onde tem número 2, ocorre uma elisão de uma visarga. A visarga desaparece. Então aqui quando eu tenho aha, A curto, visarga, seguido de A,
it, o que acontece? Olha aqui, embaixo, no igual, a visarga desapareceu. Visarga cai, tá? E aqui tem a mesma coisa nesse esquema. Quando minha letra purva é um hraswa a, tá? Visarga. E minha letra par é a ou it, o que acontece? Elisão da visarga. Tá aqui, a cetona apontando para a visarga. Ficha? Então, aqui está por extenso, aquela representação ali gráfica. Quando uma visarga é precedida por um A curto e seguida por A ou it, que é um pratyahara que corresponde a qualquer vogal, com exceção do A curto, quer dizer, perdão, e seguida por A, it, ou seja, isso aqui é qualquer vogal, com exceção do A curto, a visarga some. Aí aqui ele dá alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos. Número 1. Arjunaha agachati. A gente até viu lá. Então vamos ver outro. Está lá na tabela. Vamos ver outro com outro exemplo. Arjunaha ichati. Tá? O que eu tenho aqui? O que acontece aqui? Arjunaha ichati é igual a Arjuna ichati. Porque a gente acabou de aplicar a regra Arjuna Uvacha. Tá? É o nome dessa regra aqui. Arjuna Uvacha, quando a gente tem A curto, visarga, seguido de A, it, é Arjuna Uvacha. Mas quando é A longo, seguido de Ash, é Guna, Gunesh, Guru, Brahma, Gururadi. Vocês podem ver lá os exemplos que tem na tabela. Então, o que rolou aqui? Ó? Arjuna Ha Ichati. Então, eu tenho uma visarga, precedida por um hraswa, tá? Aqui onde eu estou marcando, seguida de it. O que é it? I, u, r, l, e, o, ai, au. Então, aqui, esse ichati começa com i. Então, a condição está perfeita para rolar Arjuna Uvacha Sandhi, que é o quê? Visarga cai. Por isso que aqui embaixo está Arjuna Ichati. Desapareceu a visarga. Visarga drops. Aqui, ó, tem outro. Com esse aqui, ó. Mais jogo. Número 6. Arjunaha Eva, que é igual a Arjuna Eva. Então, a explicação é a seguinte. A gente tem aqui, de novo, uma visarga precedido por um A curto e seguido por it, que é esse E aí do Eva, tá? Eva está contida em it. It é I, U, R, L, E. E, O, I, Au. Tá? Então, o que vai acontecer? Arjuna Uvacha Sandhi, ou seja, a visarga cai. Tá? O que o nome desse Sandhi a autora nomeou, batizou como Arjuna Uvacha? Porque acontece essa regra, nessa Arjuna Ha Uvacha. Ó. Então, eu tenho visarga precedido por A, seguida por U, que é it. Aí a visarga cai. E porque Arjuna Uvacha aparece no Gita, né? Várias vezes o Arjuna falando com Krishna, ela aproveitou. Essa aqui eu vou pegar dessa escritura que a gente conhece. Aí botou para batizar, né? O santo. Aqui, de novo, mais um exemplo. Arjuna Aushadhi, que é igual a Arjuna Aushadhi. Aqui a explicação, precedendo a minha visarga, tem um A curto, tá? E seguindo a visarga tem um AU que está contido em it. A, I, U, ops, it é I, U, R, L, E, O, I, AU. AU, Aushadhi. Tá? Então, o que acontece? Visarga cai, porque aqui tem as condições para acontecer um Arjuna Uvacha Sandhi. Ficha? Aqui tem um exercício de Sandhi. Aplique a regra de Sandhi. Então, o que a gente tem aqui? Ramaha apnoti. Ramaha apnoti. Tá? A gente tem a visarga. Putz, quero marcar só a visarga. Visarga, tá? O que está precedendo a visarga? É um A curto. Pá! E o que segue a visarga? Um A longo. A, de apnoti. E o que a regra diz? Que quando eu tenho uma visarga precedido por A curto e seguida por A ou it, ou seja, todas as vogais, com exceção de um A curto, a visarga cai. Então, qual que é a resposta para o número 1? A resposta, portanto, é Rama apnoti. Tá? Caiu a visarga. Vamos aqui para o número 3. Ramaha ite. Tá? Ramaha ite. Então, o que está rolando aqui? Precedendo a minha visarga. Pá! Olha aí a visarga. Eu estou marcando ela. Precedendo a visarga, tem o quê?
um hraswa, um A curto, que eu estou marcando. E o que está seguindo a visarga? I. I está contida em it. Lembrando que apesar daqui só tá as versões curtas das vogais, a gente tem que lembrar que também inclui as versões longas. Portanto, o sandhi Arjuna Uvacha vai ser aplicado aqui também, tá ligado? Tem o A curto precedendo a visarga e o I seguindo a visarga. I está contido em it. E a regra é A curto seguido de visarga e a visarga seguida por A ou it, que são todas as vogais, com exceção do A curto. Aí acontece a elisão da visarga. Então, a resposta do 3 é Rama Ite. Ite. Tá? Vamos aqui ver esse número 7. Rama Edhade. De novo, aquelas condições lá estão aqui. Dá para rolar um Arjuna Uvacha aqui nesse número 7? Dá. Por quê? Porque precedendo a visarga tem um A curto e seguindo a visarga tem esse E que está contido em it. It é I, U, R, L, E, O, I, AU. E, O, E, tá? Então, o que vai rolar? A visarga, ela cai, ela é elidida, ela desaparece. Vamos chamar elidida. Então, Rama Edhade. Tá? Tá bom. Vamos para a segunda questão. Resolva o sandhi de visarga. Agora aqui é para a gente fazer o contrário. Lá a gente estava aplicando, agora é para desfazer o sandhi. Então vamos pegar, a gente viu ali só os números ímpares, vamos ver só os números pares aqui. Avyaya Ishwaraha. Então o que a gente tem aqui? Ó? Um A e um I. A visarga desapareceu por quê? Porque aqui, antes da visarga, tinha um A curto e seguindo a visarga tinha um I, contido em it. E a regra diz o quê? Quando a visarga é precedida por A curto e seguida por A ou it, ou seja, todas as vogais, com exceção do A curto, a visarga cai. É o que aconteceu aqui, ó. Então, a resposta para isso aí, ó, é Avyaya Ishwaraha. É isso aqui que vocês vão fazer. Número 4. Kama Esha. Mesma coisa. O que é o original? Kama Esha. Tá? Kama Esha. Tá? Só esses 4. Tá? Vocês façam esses exercícios aí que estão sobrando. Não vou fazer tudo porque vocês têm que exercitar a mente de vocês, o intelecto de vocês. Aí tem o outro, lá na nossa tabela, tem o outro número 2, que também é lisão de visarga, mas só que o que antecede a visarga agora não é mais um A curto, é um A longo. Ó. A. Aí depois, visarga. Seguido de quê? De ash. Ash é o quê? Todas as vogais mais consoantes sonoras. É isso aqui, ó. Começa com esse A bem aqui e vai até esse shakara bem aqui. Ficha. Não é para esquecer. Todas as vogais mais consoantes sonoras. Ou seja, A, I, U, R, L, E, O, I, AU, Hayavara, L, Nyamanganana, Jabha, Kardadha, Jabagardadash. Aí aqui está a representação em forma de figura, quando a minha letra purva é um A curto, que precede a minha visarga, e a minha letra para é um ash, o que acontece? Elisão da visarga. Igual aconteceu no Arjuna Uvacha. Tá? A visarga cai, mas aqui as condições são diferentes. Então, o que ele fala? Quando uma visarga é precedida por A e seguida por ash, que é o pratyahara, que corresponde a todas as vogais e consoantes sonoras, a visarga some. Então, não tem segredo. Aqui no exemplo 1, ele dá o exemplo. Ó. Devaha asyanti. Que fica igual a Deva asyanti. Então, o que a gente tem aqui? A visarga, onde eu estou marcando. Precedendo a visarga, a gente tem aqui um A. Lembra? Aqui é A. E, seguindo a visarga, a gente tem esse A. Cadê? Aqui que eu estou marcando.
a gente tem esse A de asyanti, que está contido no pratyahara ash, que são todas as vogais e consoantes sonoras. Esse A está contido em ash. Aí o que que acontece? Gururadi sandhi, ou gurureva sandhi, ou perdão, tô errando. Gunaguneshu sandhi, tá? Cai a visarga, igual em Arjuna Alvati. Por isso que aqui fica deva asyanti. Deixa eu só conferir aqui. Isso, Gunaguneshu. Tem dois nomes. Tem Jana Agachanti e Gunaguneshu, para a gente nomear esse sandhi. Para ele falar Gunaguneshu sandhi, aí o cara já sabe, visarga precedida de A e seguida de Ash, tá ligado? Aí aqui, ó, vamos ver aqui esse exemplo número 4. Deva uchante. Uchante, tá? Que fica igual Deva uchante. O que rolou aqui? Visarga, precedida de A longo, tá? Seguida desse U de uchante. E esse U, ele tá contido em Ash. Então, condição perfeita para rolar Gunaguneshu sandhi. O que acontece? A visarga desaparece. Então, Deva uchante. Aqui, ó, vamos ver esse número 10. Devaha gachanti, igual a Deva gachanti. Devaha gachanti, igual a Deva gachanti. Gachanti. O que rolou aqui? Visarga, precedida por A longo, A, seguida desse G de gachanti, que está contida em Ash. Ash são todas as vogais mais consoantes sonoras. O Gakara é uma consoante sonora. Portanto, está contida em Ash. Aí, o que a regra diz? A visarga vai cair. Tá? Por isso que fica Deva Gachanti. Qual o nome desse sandhi? Gunaguneshu sandhi. Ou Jana Agachanti, mas eu vou ficar falando Gunaguneshu, porque é mais rápido. Palavra menor. Vou fazer aqui esse exercício aqui. 16, né? Então, resolva o sandhi de visarga. Vamos ver esse aqui, ó. Deva api. Ele quer que a gente resolva. O sandhi já está montado. É para desmontar o sandhi. Então, o que a gente tem aqui? Deva api. Qual que vai ser a resposta? D barra api. Mas por que aqui não tem D barra? Tem D barra api? Porque a gente aplicou o Gunaguneshu sandhi. A gente tem a visarga aqui, precedido por um A longo, seguida desse A de api, que está contido em ash. Então, a visarga cai. Número 5. Nityayukta upasate. Número 5. Então, o que vai ser a resposta aqui, ó? Aqui a gente tem um A longo, seguido de U. Isso significa o quê? Que aqui tinha uma visarga, mas ela foi elidida devido a Gunaguneshu sandhi. Então, a resposta vai ser Nitya Yukta upasate. Por que ela caiu? Precedida por um A longo, seguida desse U aqui, que está contido em Ash. Então, Gunaguneshu sandhi é aplicado e ele diz que a visarga cai. Aqui, ó, Gunaguneshu. Vamos ver esse número 11 aqui. Jana Bahavaha. Jana Bahavaha. Qual a resposta dele? Muito simples, a gente já sabe. Janaha Bahavaha. Ops. Por que a visarga caiu? Porque rolou as condições para acontecer Gunaguneshu sandhi. Quando é que o Gunaguneshu sandhi acontece? Quando a minha visarga é precedida por um A longo, tá? Como está marcado ali, e seguida por Ash, que são todas as vogais mais consoantes sonoras. O que acontece? A visarga cai. E essas condições aqui aconteceram, né? A visarga precedida pelo A de Janaha e seguida por esse Bakara de Pahavaha, que está contido em Ash, tá? Olha ele bem aqui, ó. Ele está bem aqui, contido em Ash. Olha lá. E Ash é tudo isso aqui. Então, por isso que fica Jana Pahavaha. Ops, marquei errado. É Bakara Alocaprana. Ele tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Pahavaha, tá? E Ash é tudo isso aqui.
esse 16 aqui. Ahara Rajasaha. Então, resposta a gente já sabe. Rajasaha. Tá? Por que aqui no 16 a Visarga caiu? Porque rolou um Gunago Neshu Sandhi. E o que é Gunago Neshu Sandhi? Visarga precedida por A longo, seguida de Ash. O Ash aqui nesse caso está sendo representado pelo Prepa. Prepa está contida em Ash, que são todas as vogais, mas com consoante sonora. Onde é que o Repa está? Vai bem aqui, ó. Prepa. E Ash é tudo isso aqui onde eu vou marcar, ó. Tá? Então, rolou Gunago Neshu Sandhi. Resposta final, Aharaha Rajasaha. Tá? Então, a gente se vê aí próxima semana. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Aí uma coisa, vocês têm que ficar revisando isso aqui. Pô. Revisem todo dia aí 15 minutos, para não esquecer.